Olá! Você sabia que aqui no Brasil o Instituto da Legítima Defesa é extremamente subjetivo e, caso o indivíduo que se defende, sendo originalmente vítima de um crime, não o faça de modo absolutamente preciso, acabará ele, de vítima, passando a condição de criminoso e sendo penalmente responsabilizado por sua conduta? Pois é, infelizmente isso é uma realidade fruto da intrincada legislação penal que temos aqui no Brasil, que trouxe para o Instituto da Legítima Defesa diversas peculiaridades que precisarão sempre ser observadas para assegurar que o indivíduo efetivamente está se defendendo e não cometendo um crime. Se você se interessa por esse assunto e quer saber tudo sobre a legítima defesa, eu tenho uma boa notícia para você. Está aberta uma nova turma aqui no CEPEDES do Legítima Defesa em Curso. O nosso carro-chefe com um conteúdo que esmiuça todos os elementos em torno da legítima defesa, deixando capacitado não só a exercê-la, como a analisar qualquer caso em que se discuta se tratar de fato de um caso de legítima defesa ou de mero crime. Clique aqui no botão Saiba Mais e venha conferir o nosso conteúdo. Eu te espero por lá. Romeu Zema concedeu uma entrevista no final de semana, em que, comentando a reforma tributária, centrou sua atenção em um dos aspectos da proposta que foi trazida para essa reforma, em que se consolidaria um conselho estatal com um peso de votos distribuído, esse peso igualitariamente entre os estados, e ele registrou que isso colocaria ou geraria uma certa distorção entre a população dos estados, entre o PIB, que é gerado pelos estados, e a sua capacidade de voto. E que isso acabaria resultando em temas tributários e, portanto, diretamente ligados à arrecadação, em que estados com menor arrecadação, com menor representatividade no Produto Interno Bruto Nacional, acabassem ditando as regras da economia na questão dos tributos, na questão dos impostos. Então, ele salientou, a fala do governador foi no sentido de que o Sul e o Sudeste deveriam se unir para firmar uma frente de protagonismo político e aí, nesse caso, protagonismo inclusive tributário. Imediatamente, o governador começou a ser atacado de separatista. Inclusive, muita gente não sabe, mas pregar ideias separatistas no Brasil é considerado uma conduta criminosa, considerado uma conduta ilícita. Mas imediatamente ele foi acusado disso. E o próprio, olha só, ministro da Justiça, que deveria bem conhecer as leis, até pelo seu histórico, o atual ministro da Justiça brasileiro tem uma origem numa carreira jurídica da magistratura federal, criticou Romeu Zema e disse que ele era um separatista, traidor da pátria, e que criar divisões seria absurdo. Matéria, inclusive, aqui que foi trazida pelo próprio Estadão. Flávio Dino critica Romeu Zema por lançamento de bloco Sul-Sudeste. Criar divisões, olha só a fala do ministro Flávio Dino. Criar divisões é absurdo. O ministro da Justiça do governo Lula rebateu declaração de governador mineiro ao Estadão. Após a repercussão, Zema disse que a união do Sul e Sudeste jamais será para diminuir outras regiões. Foi o que ele disse na entrevista. Quem leu a entrevista sabe ali, percebeu claramente que ele estava se referindo a questões tributárias como definição da distribuição de receitas no Brasil. Não havia nada de uma região contra a outra, muito menos essa história de separativismo. Aliás, se fosse eu o governador mineiro, eu estaria agora, nesse momento, interpelando o senhor ministro da Justiça para que ele esclarecesse suas falas, que são, no mínimo, fake news. Acusar o governador de ter dito uma coisa que ele não disse, no mínimo, seria fake news. Aliás, se no Brasil a lei valesse para todos, e nós sabemos que não vale, né, a gente já está cansado de saber que não vale. Aliás, acompanhava ontem o programa 4x4, com a participação, inclusive, do meu amigo Bené Barbosa, e ali uma fala muito oportuna de Rodrigo Constantino, dizendo que as pessoas precisam, finalmente, o que é que falta para se entender que nós não estamos mais no regime democrático de direito?
que a lei que se aplica a um não se aplica a outro. E ali fez ali um relato de diversas situações em que isso ficava muito claro. E essa é mais uma. Essa é mais uma. O ministro da Justiça fala o que quiser, as maiores aberrações que quiser, nega pedido de CPI, e fica tudo por isso mesmo. Por quê? Porque ele pode. Porque ele está alinhado ao sistema, ao regime. E quem está alinhado ao sistema e ao regime pode tudo aqui no Brasil. Quem não é alinhado ao sistema e ao regime tem um grande direito aqui no país, que é o direito de ficar calado. É o único direito que resta a quem contraria esse regime, que é um regime autoritário, um regime opressor, que é um regime que não tem nenhum apreço pela democracia e que as pessoas estão enfiando a cabeça debaixo da terra para fingir que não estão vendo. Preferem se preocupar com o Campeonato Brasileiro, o Carnaval já vai chegando, festa de fim de ano, sei lá mais o quê. Então o pessoal está preocupado com outra coisa. Não pode mexer no preço da cerveja, aí dá problema. O Brasil é a terra do pão e circo. Então as pessoas não querem enxergar o que está acontecendo e quando se derem conta já vai ser tarde demais. Já vai ser tarde demais. Aqui, ainda na matéria, o ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou que criar distinções entre brasileiros é proibido na Constituição. Onde o governador mineiro criou distinções? Falava-se de bloco de estados para finalidade econômica, tributária. E que aquele que optar por esse caminho é traidor da pátria. Agora, uma coisa que ficaria interessante aqui. O senhor ministro da Justiça parece que esqueceu o que aconteceu durante a pandemia aqui no Brasil. Inclusive em que o estado dele integrava um consórcio que foi firmado aqui no Brasil e que criou praticamente um governo paralelo durante a pandemia. O tal consórcio Nordeste, colocado ali de um modo absurdo, com regras próprias, com regras que simplesmente ignoravam as diretrizes que eram lançadas pelo governo federal para adotar ali o que eles queriam. As regras do tal consórcio Nordeste, que foi firmado durante a pandemia, eram regras próprias, olha só, separadas do resto do Brasil. O que era diretriz para São Paulo, para Paraná, para Santa Catarina, para Brasília, o que não valia ali para o Nordeste. O Nordeste tinha suas regras próprias. E ninguém questionou que aquilo era separatismo, nem que era traição da pátria. Por quê? Porque era todo mundo alinhado à esquerda. Ah, mas então está explicado. Para a esquerda, tudo está permitido. No momento em que ali estados nordestinos se unem para criar regramentos próprios sob o pretexto de enfrentamento da pandemia, estava tudo tranquilo. Estava tudo dentro da normalidade. Na hora que esses estados ignoravam as diretrizes do governo federal, tudo dentro da normalidade. Agora, se estados do Sul simplesmente querem copiar, é só disso que se trata. Copiar essa mesma união para finalidade tributária, de definição da distribuição das receitas da União de acordo com a arrecadação e a participação no PIB do país, aí virou separatismo. Aí virou traição da pátria. Porque não é um governador de esquerda, porque é um governador de direita. Ou pelo menos próximo à direita, como é o senhor Romeu Zema, que vem se despontando aí, e verdade seja dita, há de se reconhecer isso, como uma das vozes mais lúcidas do cenário político brasileiro atual. Mas aí não pode. Aí, se não é alguém de esquerda, a esquerda pode fazer seus consórcios, criar suas regras, contratar, inclusive, compra de respiradores, sabe lá de onde, que nunca chegaram. Isso aí não tem problema nenhum, isso aí está tudo dentro do que é permitido à esquerda. Agora, se a direita quer defender os seus interesses tributários, vira separatista, porque está em outra região e traição da pátria. Isso está ficando escancarado no Brasil. Não há mais como as pessoas não enxergarem. Não é possível que quem tenha dois neurôniozinhos só, não veja a absurda contradição que move a esquerda. Para quem já estuda política, quem já tem qualquer tipo de consciência das questões político-ideológicas, inclusive partidárias, sabe que toda a matriz esquerdista montada na política é pautada em contradições e mentiras. Porque se falar a verdade e for coerente, não é de esquerda.
é incompatível, são coisas incompatíveis. Coerência e verdade são coisas incompatíveis com a esquerda. Então, isso para quem já acompanha a política há mais tempo, está cansado de saber. Mas agora eles estão escancarando de um modo que jamais se viu. É como se não tivesse nenhum pudor, falava aqui na semana passada. É como alguém se dirigindo a uma massa de pessoas sem cérebro. Pessoas que não têm nenhuma capacidade de raciocínio. Porque sabem que vão ouvir ao mesmo tempo a grama é verde e a grama é vermelha e vão achar que está tudo certo. Que não conseguem raciocinar. Ou não querem raciocinar. E eles estão escancarando isso. A cada vez que se manifestam, eles escancaram mais isso. Como é que agora uma fala que é pontual, específica sobre um tema, vira uma questão de separatismo? Vira uma questão de traição de pátria? Queria entrevistar o senhor ministro da Justiça e perguntar a ele, vem cá, o que aconteceu lá no Consórcio Nordeste durante mais de 2 anos, lá de pandemia, em que as ações administrativas eram determinadas pelos governos dos próprios estados em detrimento de tudo aquilo que a União fizesse. Aquilo não era traição da pátria? Aquilo não era governo paralelo? E fico absolutamente à vontade para dizer isso aqui, porque chamei aquilo de separatismo, chamei aquilo de governo paralelo enquanto estava acontecendo. Quem pegar minhas publicações lá no Twitter, que eu não sei mais se chama Twitter, né? Lá no X agora, sei lá qual é o nome desse aplicativo, dessa rede social, mas pode buscar lá. Desde que se começou a fazer diversos absurdos em relação à condução pandêmica na região Nordeste com esse tal consórcio, eu coloquei lá que aquilo era um governo paralelo e era inadmitido pela Constituição, porque havia ali... ali não era uma questão, isso é imprescindível ficar claro. Ali a questão era muito mais grave, porque não era um caso de defesa dos interesses regionais, sob o ponto de vista de partição da Receita da União, da Receita Tributária. Ali foram leis. Ali foi uma região do país criando legislação própria, criando regras que só se aplicavam a ela, em detrimento das regras federais. Era uma situação absurdamente mais grave. Mas, se era da esquerda, estava tudo liberado, como agora fica bastante claro, nas manifestações e reações que são trazidas à fala do governador mineiro. Mais uma vez aqui no Brasil fica escancarado. Não importa o que se diz. Não importa o que se faz. Só importa quem diz e quem faz. Se quem diz e quem faz é alinhado, pode fazer e dizer o maior absurdo, não tem problema nenhum. Se quem diz ou faz não é alinhado, aí passa a ser acusado, inclusive, absurdamente, de traidor da pátria. Eu, se fosse, repito, o governador mineiro, nesse momento estaria interpelando o senhor ministro da Justiça.